Bom dia para vocês. Queria dizer que é uma alegria estar aqui nesse evento, porque foi uma surpresa, não conhecia a Luciana, mas a gente tem um trabalho que se complementa. A gente trabalha com a mesma coisa, na verdade, porque eu também uso essas ferramentas que ela colocou e acredito muito na importância delas. Isso faz parte também da minha análise de problemas, de situação, do diagnóstico que eu faço. Então vai ser interessante porque eu não preparei isso, mas enquanto ela foi falando, eu fui traduzindo a análise dela num projeto, num instrumento para gerenciar, tá? E aí vocês vão entender a ligação entre os dois. Mas antes de fazer isso, que isso vai ser um pouco mais para frente, eu queria... O tema da minha palestra aqui é gerenciamento da qualidade dos resultados em projetos, que eu chamei, que eu acho que é uma necessidade e um compromisso. O que vocês acham? Por que é uma necessidade? Alguém gostaria de dizer? Hã? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que avaliar, né, qual é a qualidade do que a gente faz. A gente tem que produzir qualidade no que a gente faz, né, de resultados, porque senão não adianta. Primeiro tem que conseguir produzir os resultados. Segundo, esses resultados têm que ter alguma qualidade, não é qualquer coisa. Né? E por isso é um compromisso. Quem está nessa área de projetos socioculturais está lidando com a vida de muitas pessoas. Então você não pode se descomprometer de produzir resultados, de monitorar e avaliar o que você fez, né? Senão você não está de fato sabendo o que você está fazendo e, portanto, não está, por mais bem intencionado que você esteja, você pode não estar contribuindo para resolver aquele problema ou para promover o desenvolvimento que você quer. Então isso é a ênfase que eu quero dar. E porque eu estou muito preocupada com isso, eu fiz uma proposta para tentar assegurar que isso aconteça. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, ela falou sobre mim, mas eu vou repetir rapidamente, porque eu acho que é importante. O que eu vou dizer para frente, vocês têm que saber de onde vem. E de onde eu venho, né? E por que eu cheguei a essa conclusão, que é a síntese da minha palestra. Eu sou socióloga de formação, depois eu fiz doutorado em planejamento urbano e regional aqui pela UFRJ. Na década de 90 eu trabalhei para a cooperação técnica alemã, né? E aí foi lá que eu aprendi esse sistema de gerenciamento que eu trabalho desde então, porque eu até hoje não vi nada que ensine melhor como fazer projetos do que esse sistema, né? Também sou socióloga e fui professora da UFRJ por 30 anos. Eu trabalhei em vários lugares aqui. Atualmente eu estou aposentada, mas continuo vinculada a esse programa aqui, os programas do Lares, né, que eu sou professora do Lares, e a engenharia urbana na Poli. Eu estou aqui... Bom, depois eu falo isso. Fui sócia de uma empresa de gerenciamento de projetos, também na década de 2000, e depois, como eu virei professora de dedicação exclusiva, eu me afastei, e depois, agora, quando eu me aposentei, eu criei a Sócio Sustentável Produções, que é uma outra empresa de consultoria e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e em produção cultural, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou destacar as experiências que me fizeram chegar às constatações sobre esse tema que eu vou mostrar para vocês, porque elas são muitas e variadas, né? Essa é a ideia. Eu trabalhei com públicos diversos, em organizações de porte diverso, e a síntese dessa experiência me fez dizer o que eu vou dizer depois. Então, primeira coisa é que sou professora da disciplina Elaboração e Análise de Projetos Sociais Comunitários aqui no Lares, onde eu ensino esse sistema de gerenciamento para os alunos, que tem aproximadamente 1.500 alunos. Elas falaram mais de 1.400, eu aproximei para 1.500, não sei o número exato. Todos eles passaram por esse treinamento, né? Então, para mim foi muito interessante essa experiência, e é interessante porque aí você conhece o que está acontecendo. Muitos deles são do mercado e do terceiro setor. E você sabe o que está acontecendo, então, nas organizações
que promovem ou apoiam projetos, né? Bom, eu fui moderadora em processos de planejamento de projetos de desenvolvimento da cooperação técnica alemã. Depois, trabalhei como consultora no desenho do Programa de Desenvolvimento e Cidadania, que veio substituir o Fome Zero lá atrás, na Petrobras. Fui coordenadora do processo de elaboração de sistemas para o gerenciamento de projetos do departamento da LANSA nessa área. Coordenadora de um projeto comunitário, que é esses dois aí são dois, tudo isso eu me orgulho, mas esses dois aí são os maiores orgulhos, diria eu, porque eu fui coordenadora do projeto Morar na Vila Elza, que é no Rio Comprido, que foi para uma urbanização de uma favela que a gente queria incluir no Favela Bairro, mas ela era pequenininha, então a gente conseguiu que ela fosse incluída no Bairrinho. Então essa experiência foi uma das que inspirou a criação do programa Bairrinho. E eu fui consultora e moderadora no planejamento do Plano de Desenvolvimento Comunitário em Cidade de Deus, que essa experiência eu acho a mais rica de todas, porque foi a mais completa, porque eles, inclusive, essa experiência teve a participação daquelas organizações todas, e depois o comitê, na elaboração do projeto, depois o comitê comunitário assumiu o plano que dali resultou e começou a gerenciar esse plano. Então teve monitoramento e avaliação promovidos pela comunidade, não mais por quem patrocinou, né? E eu pude acompanhar até hoje, eu acompanho esse grupo e hoje são meus amigos e estamos sempre juntos, né? Outra experiência, trabalhei no campo ambiental, né? Com experiências apoiadas pelo Fundo Vale, no eixo temático Municípios Verdes do Fundo. Fiz um projeto no Sindicato de Paragominas, que era sobre um modelo de agropecuária sustentável, onde eu conversei com vaqueiros, não só, que foi uma coisa interessante, também completamente diversa, né? Coordenei recentemente o levantamento, a análise e a priorização de demandas da Vila São Domingos, que é um lugar pequenininho lá no Mato Grosso do Sul, para orientar o investimento social da Brookfield Renewable e de energia sustentável. E foi uma experiência também rica, porque eu nunca tinha feito isso, participar de um levantamento de demanda, análise e prioridades de demandas para orientar diretamente. Primeira coisa, antes de começar, eles fizeram isso para orientar o investimento, que eu acho que é uma coisa importante, né? Bom, tive esses clientes parceiros ao longo da minha vida. E o que eu constatei nesse processo todo? Por isso que eu fiz essa exposição. Não é só para expor meu currículo, que na verdade não era isso a função. Era para dizer, para vocês verem o leque de amplitude, né, dos grupos com os quais eu trabalhei e que orientaram essas minhas constatações. Bom, planejamento de projetos não é bem feito por quase ninguém. É incrível. Não importa o porte da empresa, da organização, não é uma coisa assim. Às vezes você fica pensando, eu estou trabalhando numa área social, numa organização pequena, então por isso que eu tenho dificuldade. Não necessariamente. Não é assim que funciona. Realmente nessa área de projetos socioculturais, não estou falando em geral, mas de projetos socioculturais, o planejamento é raramente bem feito, sobretudo porque não inclui as informações necessárias e ou precisas para o monitoramento e avaliação, como indicadores, por exemplo. Então, como é que você vai avaliar uma coisa se você não tem os indicadores que vão te permitir verificar depois se você conseguiu fazer o que você estava propondo? Então, isso é raríssimo. A preocupação com a qualidade dos resultados tem sido negligenciada. É tanto problema, e eu não estou criticando ninguém não, porque é tanto problema para enfrentar, que muitas vezes as pessoas se perdem no caminho e não conseguem chegar aos resultados e muito menos avaliar a qualidade deles, né? Isso é difícil, isso implica em recursos a mais, e as pessoas, como ela estava falando, a Luciana, né? Você tem que planejar isso no início, porque senão ninguém financia, sem financiamento você não vai fazer, né? Mas ninguém te diz isso, né? Então quando você vê, você quer avaliar, monitorar e avaliar, mas você não fez um projeto contemplando nesse projeto o
que era necessário para fazer isso, que inclui recursos. Então, você não vai conseguir monitorar e avaliar. Se você não monitorar e avaliar, você não vai saber o que você fez. Simples assim, né? Então, é complicado. A outra coisa é que a maioria das equipes dos projetos, já falei, não conhecem os resultados do que fazem. E outra coisa importante, valoriza-se muito mais a prestação de contas financeiras do que a avaliação de resultados. Você tem que definir detalhadamente onde é que você colocou o dinheiro. Mas o que você fez com o dinheiro, as pessoas não têm muita preocupação. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Só valorizar a prestação de contas. Uma coisa tem que estar acoplada à outra. Tanto que no momento eu estou até fazendo uma outra ferramenta, porque minha preocupação maior é com isso. Eu quero que as pessoas produzam resultados, né, e avaliem, para a gente aprender, crescer e multiplicar. Porque a gente não está vivendo o que a gente está vivendo hoje porque todo mundo fez com responsabilidade o que devia fazer. A gente está vivendo hoje porque muita gente errou nesse caminho. E acho que a gente tem que dar um salto na direção de superar isso, né? Bom, quais são as razões para isso, né? As equipes não são capacitadas ou treinadas para tanto. Eu não acho legal, eu não sou aquela pessoa que pega o chicotinho e fica batendo nos outros, não. Acho que nem achando que todo mundo tem que pegar o chicotinho e ficar naquela, como é que é o nome daquilo? Autoflagelação. Não sabemos fazer isso. O que não significa que não tenhamos que aprender a fazer, né? E mudar a nossa rotina. Então, muitas equipes não são capacitadas nem treinadas para isso. O monitoramento e avaliação de resultados não são valorizados nem incluídos no planejamento, como eu falei antes. Programas softwares para o gerenciamento de projetos são muito complexos para a área social, né? Eu sou doutora, né? Então, vamos dizer assim, não sou uma pessoa que não estudei, porque eu estudei. Eu tenho programas que eu começo a fazer, eu desisto, porque eu acho irritante aquilo. Eu falo assim, isso não é possível. E muita gente vende a ideia, é uma coisa equivocada, eu acho, que o programa vai resolver a sua vida. Aí você, né, ingênuo, vai lá e compra o programa, tentando, achando que no que você usar aquele programa, você está com a sua vida resolvida. Primeiro, não, porque tudo que você vai ter que alimentar o programa é feito antes de você preencher, né? E segundo, que eles são muito complexos na maioria das vezes, né? Outra coisa é que quem financia se preocupa muito mais com a prestação de contas do que com a avaliação de resultados, e aí isso não é muito exigido, embora isso esteja mudando ao longo dos anos, porque como eu estou nisso desde a década de 90, fui vendo. Primeiro, era preocupação com a elaboração de projetos socioculturais, começou a ter a valorização disso, né? Depois começou a ter uma certa preocupação com acompanhar os resultados. Depois começou a ter uma certa preocupação com avaliar isso. Depois surgiu a avaliação do impacto, né? Que é o momento. Depois da avaliação do impacto agora, houve a mudança da ideia de organizações não governamentais que fazem tudo isso, produzem projetos, para negócios de impacto social. Quer dizer, aos poucos a gente vai avançando nesse processo em direção ao que a gente quer. Só que é lento, não é rápido, e tem que estar todo mundo focado nisso para que a gente avance, né? Bom, então a pergunta que fica para mim de que adianta saber quanto foi gasto em um projeto se não sabemos em que esse gasto resultou em termos de resultados e impacto? Essa para mim é hoje a questão central, porque você pode estar jogando dinheiro fora, inclusive. E dinheiro fora no nosso país é uma tristeza, não dá, né? A gente ter a oportunidade de ganhar dinheiro e jogar ele fora. Muito complicado. Então, qual é o objetivo dessa palestra? Né? Contribuir para a superação desse quadro, apresentando um método e uma ferramenta para facilitar, tornar mais eficiente e eficaz o gerenciamento da qualidade de resultados de projetos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu trabalho com um sistema de gerenciamento que vai desde a concepção até a avaliação de projetos.
Mas o meu foco aqui hoje é no gerenciamento da qualidade dos resultados, porque ninguém foca nisso. Eu resolvi esquecer, não vamos trabalhar, não vou pensar em recursos. É óbvio que você só faz um projeto com recursos. Tem previsto isso aqui no sistema, mas eu não quero tratar disso hoje, porque eu estou preocupada com a qualidade dos resultados. Então, o que é esse método, essa ferramenta? É um método, uma ferramenta para facilitar, tornar mais eficientes e eficazes o planejamento, a implementação, o monitoramento e a avaliação de resultados dos projetos. Também não vou trabalhar aqui com avaliação de impacto, porque a avaliação de impacto ainda é mais complexa, né? E não é o meu propósito aqui. Bom, as matrizes teóricas desse método e dessa ferramenta são as seguintes. O enfoque PCM-SOP, que foi o que eu aprendi na cooperação técnica alemã lá na década de 80, e eu pesquiso e venho acompanhando métodos desde então. Não encontrei nenhum que permita que você entenda como fazer um bom projeto melhor do que esse. Então, para mim, importa menos o enfoque em si, mas a lógica que ele tem que te permite compreender como é que você faz um projeto consistente, tá? Então, o que é o método SOP? É um método para estruturação do planejamento, e eles entendem planejamento como um processo de esclarecimento e entendimento entre pessoas que querem modificar algo conjuntamente, como um processo de comunicação, que eu acho que isso é importantíssimo. Eu nunca vi ninguém definir projeto dessa maneira, porque você está sempre trabalhando em equipe, então você tem que entender que é um processo de comunicação, um planejamento, né? E aí, quando envolve a população em projetos participativos, mais importante ainda, né? Que todo mundo tem que se entender quando quer fazer um projeto para ele ser sustentável. Quem está envolvido tem que estar participando e sabendo tudo que está acontecendo no primeiro momento. É um termo de compromisso que um grupo assina. O projeto, para mim, acaba sendo isso. É um termo de compromisso assinado por um grupo para chegar a determinados resultados, né? Por isso a ideia do compromisso sempre está na minha mente. Quais são as etapas analíticas desse método? Começam com a análise de problemas que a Luciana mostrou, né? Que é fazer uma árvore, ou então fazer um levantamento. Tem vários métodos para fazer isso, mas eu uso também muito a árvore. Depois, uma outra etapa desse método é a análise de envolvimento. Você vai fazer uma análise sobre todo mundo que vai estar envolvido ou vai ser afetado no projeto. Por quê? Porque aí você vai saber assim, qual é a potencialidade de cooperação e qual é a potencialidade de conflito que está envolvido aqui nesse processo, porque é difícil, você lida com muita diferença, né, o tempo todo. Então você tem que ter isso estimado para facilitar a sua gestão depois. Depois da análise de problemas, você sabendo qual é a problemática, sabendo quem vai estar envolvido e qual é o potencial de cooperação e conflito desse processo, você passa para a análise de objetivos, que foi o que a Luciana mostrou também, né, daquela forma. E quando você tem a análise de objetivos prontos, você tem uma infinidade, mas dentro daquela árvore, diversas possibilidades, né, de investir. Aí você tem que definir qual é a alternativa que eu vou escolher para resolver esse problema, porque não necessariamente você tem recursos para resolver todos, né? Você vai ter que ponderar, como é que eu tenho capacidade de fazer isso aqui, eu posso fazer tudo? Não posso. Eu posso fazer essa parte, isso aqui eu posso fazer, isso aqui. E você vai tendo que fazer essa análise para já começar a ser realista, porque outra coisa que a experiência nos tira, né, é a falta de experiência nos tira é o senso de realidade. A gente sonha, a gente está tão incomodado com aquela situação que a gente quer sonhar que a gente vai conseguir resolver. Só que não adianta você sonhar um sonho irrealizável, né? Então, sonhe sim sempre. Eu não consigo viver sem sonhar, já teria morrido, né? Mais um sonho de cada vez. Sonha com os pés no chão, porque dá para sonhar com os pés no chão. Então, na hora de você fazer essa análise de onde é que você vai investir, né? Em que caminho, qual é a alternativa que você vai tomar para seguir, você tem que ser muito realista para poder alcançar o que você quer. Bom, com base nessas análises anteriores é feito o planejamento propriamente dito, né? E aí os resultados do planejamento são resumidos na matriz
de planejamento do projeto, ou no que a gente chama de quadro lógico. Tá? Todo mundo conhece, muita gente conhece o quadro lógico, porque ele é usado pelos organismos internacionais e por várias organizações nacionais também. E eu adoto ele desde então porque eu vi na minha prática, ao longo de toda aquela experiência, que ele foi fundamental para que eu conseguisse gerenciar o meu próprio trabalho. Depois que você faz o quadro lógico, você faz um plano operacional, que tem um plano detalhado de atividades e um plano de recursos, e aí em seguida cronograma e orçamento, e o plano de monitoramento em seguida, tá? Aí você consegue dizer assim, uma vez que você faz tudo isso, você fala, bom, agora eu estou seguro, eu vou começar só a ver o que vai dar certo e o que não vai. Você vai gerenciando isso. O formato do quadro lógico é esse aqui. Na primeira coluna, eu vou usar o exemplo que a Luciana deu, para vocês entenderem o que ele significa. Foi ótimo que eu não tinha feito um exemplo, eu não sabia o que ela ia dizer, mas vou aproveitar o exemplo. Então, na primeira coluna desse instrumento, se chama lógica da intervenção. E ela é composta do objetivo superior, objetivo do projeto, resultados esperados e atividades principais. Essa primeira coluna que a gente preenche. O que quer dizer? O que é o objetivo do projeto? É aquela mudança, o impacto, a melhoria que você quer produzir com o seu projeto. Tá? Você vai trabalhar focado para promover esse impacto, essa melhoria ou mudança. E só pode ser um, porque essa dispersão de objetivos naquela estrutura de objetivos gerais e específicos acaba ficando disperso, e muitas vezes quando você vê, as pessoas fizeram listas de atividades, nem objetivo, nem resultado, nem projeto tem, nem objetivo, nem resultado, nem objetivo superior, você não tem, você fica tudo, vira uma lista de grandes atividades. A gente não, a gente quer focar no impacto, na melhoria ou na mudança que a gente quer fazer, então isso vai estar no objetivo do projeto. O objetivo superior é aquela situação para a qual você quer contribuir quando você quando você alcança o objetivo do projeto. Ela vai além da sua capacidade de realizar, né? Às vezes até você pode conseguir realizar isso dentro do seu projeto, mas ela não é o seu foco. Seu foco é o objetivo do projeto. Só que você tem que saber que com aquele objetivo do projeto, você vai estar contribuindo para uma situação social mais ampla, sociocultural mais ampla, tá? Aí ele fica registrado ali, como se fosse o seu horizonte. Para alcançar o objetivo do projeto, você tem que produzir resultados, né? Porque é a soma dos resultados que você vai produzir, que você está se comprometendo, é que vai gerar a mudança, a melhoria e o impacto que você está querendo promover. E para que você produza esses resultados, você tem que realizar uma série de atividades. Deu para entender mais ou menos a lógica? É óbvio que isso é um curso, o que eu estou fazendo aqui é uma síntese, isso aqui é a disciplina do curso que eu dou aqui em 12 horas, mas eu acho que é importante para vocês entenderem minimamente a lógica. Só para ficar um pouco mais claro, tomando o caso que a Luciana colocou, qual seria o nosso objetivo do projeto? Violência no bairro reduzida, né? Isso que a gente gostaria. Para contribuir com o quê? Né? Aí vocês, que seria o objetivo superior. O que vocês acham? Se a violência no bairro diminui, qual seria o objetivo superior? Hã? Não, a violência no bairro já foi reduzida no objetivo do projeto. Isso contribui para quê? Saúde, para que as pessoas vivam mais tranquilas, né? Exatamente. Então no que você diminui ela falou, facilita a circulação no bairro, né? Tem uma série de contribuições se você consegue fazer isso. É essa relação entre o objetivo do projeto e o superior. Imagina, se você reduz a violência, você dinamiza, a gente poderia assim, vida local dinamizada, né? Porque... Melhorada, óbvio, exatamente, essa é a relação do objetivo do projeto com o superior. Quais seriam os resultados, com base no projeto dela, que ela colocou aqui, desse projeto? Primeiro, resultado 1, né, que podem ser vários, seria comunidade mobilizada para a cobrança de policiamento, né?
jovens envolvidos em atividades de culturais, artísticas e culturais, jovens envolvidos em atividades de esporte e lazer, né? E jovens capacitados em tecnologia, eu botei em tecnologia de informação e comunicação só para facilitar, capacitados no que o projeto quiser. Com isso, você tem essa lógica da intervenção, tá? A gente vai saber que a gente vai estar mobilizando a comunidade para a cobrança de policiamento, envolvendo jovens em atividades culturais, artísticas, de esporte e lazer, inserindo os jovens capacitando os jovens em tecnologias de informação, para que, fazendo tudo isso, a gente diminua a violência no bairro e contribua para melhorar a qualidade de vida local, tá certo? Isso vai estar dito no que se chama lógica da intervenção. Isso que eu estou falando é a lógica da intervenção. Só que não adianta você falar essa lógica. Fica lindo, mas fica como na maioria dos projetos. O que significa isso concretamente? Isso tudo vai ter que estar especificado na segunda coluna, que são os indicadores objetivamente comprováveis, né? O que vai indicar objetivamente que a comunidade está mobilizada para a cobrança de policiamento? O que pode indicar isso concretamente? Então você vai ter que especificar isso em termos de quantidade, qualidade e prazos. Número de pessoas que participam de evento realizado com a polícia, entendeu? Esse tipo de coisa. Só que não adianta você definir um indicador se você não sabe onde vai estar a informação que vai permitir comprovar que ele aconteceu. Então, como é que você comprova que a comunidade, que um número de pessoas da comunidade participou de evento realizado com a polícia, né? Você pode comprovar isso como? Ou se for um evento tipo um seminário, sei lá, com a lista de presença. Ou se é na rua, um café da manhã, com fotografias. O que você tem que dizer é que você sabe como é que você vai comprovar aquilo que você disse que quer atingir, tá? Isso é importantíssimo, porque isso define depois o monitoramento e avaliação. Isso é a base para o monitoramento e avaliação, entendeu? Bom, por último quando você faz um projeto, você sabe que tem coisas que estão sob seu controle, tem coisas que não estão sob seu controle. Mas você tem que monitorar para que isso não atrapalhe o que está fora do seu controle, não atrapalhe o êxito do seu projeto. E aí isso fica naquela coluna, suposições importantes, que é isso. Você registra ali o que está fora do controle do seu projeto, mas que tem que acontecer para que ele tenha êxito. Só que você não registra tudo. Você registra aquilo que você não tem certeza, nem que vai acontecer, nem que não vai acontecer. Porque o que não vai acontecer, se é uma suposição importante, seu projeto está fadado ao fracasso. Então, acho bom você rapidamente mudar a estratégia, que você ainda está no planejamento, dá tempo, né? O que você tem certeza que vai acontecer, não precisa registrar, porque você não precisa ficar acompanhando. O que você tem que registrar? Aquilo que você não tem certeza se vai ou não acontecer. Vou dar um exemplo bem claro. Quem trabalha em favela, milícia, como uma suposição importante. Milícia apoia o projeto. Porque se ela resolveu não apoiar, né, teremos problemas, né? Então se você sabe que naquela região, eu não estou propondo que ninguém se relacione, isso é uma análise. Se você sabe que naquela região a milícia não interfere nos projetos, e é certo, não precisa registrar. Se você acha que naquela região a milícia não vai permitir que o projeto aconteça, não faça o projeto, gente. Não faça o projeto, você vai jogar dinheiro fora. Pensa uma alternativa, outra, sei lá, não sei o quê. Aí o projeto vai ser pressionar o poder público para resolver o problema da milícia na região. Porque a gente não pode ficar assumindo a resolução de um problema tão complexo como esse, como equipe de projeto, né? Então, essa é a ideia do que fica e o que não fica ali na suposição importante, tá? Bom, depois que você faz ali, se você tem coisas que podem ser pré-requisitos, se você não tem recurso para fazer o projeto, pré-requisito é que você tenha o recurso, captar recurso, tá? E aí são coisas dessa maneira. Bom, esse foi então ali você já tem um projeto pronto para ser acompanhado.
né? É lógico que isso é uma síntese. Quando você escreve o projeto, você vai... Isso aqui é para estruturar o seu pensamento. Na hora que você apresenta, você faz isso em texto e anexa esse quadro como uma síntese do que você fez, né? Porque nem todo mundo conhece o quadro lógico. Então, se você entrar nisso, ou mesmo que seja um edital outro, eu já tive milhões de alunos que me ligavam. Até hoje acontece, tem um edital X, como é que eu ponho essa informação no edital, né? Como ela estava falando, né? Que edital é uma coisa complicada, cada um tem um roteiro. Então, se você consegue dominar esses elementos e entender esses elementos, você consegue preencher os editais, porque aí você encontra onde é que aquela informação vai estar sendo necessária, tá? Bom, a outra referência teórica da minha ferramenta é o PMBOK, que é um guia. Vocês já ouviram falar no PMBOK? É um guia de gerenciamento de projetos que é usado no mundo inteiro, que foi criado pelo Project Management Institute, que reúne as melhores práticas no gerenciamento no mundo inteiro. Ele não é uma metodologia, mas ele é um conjunto de melhores práticas que descreve áreas de conhecimentos para o gerenciamento de projetos. Então, o que eu uso dele? Como ele não é uma metodologia, como enfoque, como métodos OPE, ele traz, às vezes, várias ferramentas que você pode usar quando você tem uma metodologia. Mas você tem que ter um método, claro, para poder selecionar do PMBOK as ferramentas adequadas para o seu projeto, porque ele é super complexo. Se você for ler esse guia sem ter uma finalidade, você vai se perder, porque é muita técnica, né? Então você tem que saber o que você está querendo buscar nesse guia para você encontrar. E aí eu fiz isso e algumas eu incorporei. Bom, a ferramenta. O que é a ferramenta, né? Deixa eu te dizer aqui como é que ela foi criada. Essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês. Esse curso que eu dou sobre elaboração e gerenciamento de projetos há tantos anos foi me incomodando porque eu usava... Eu não sei como é que está o tempo. Acabou, rapidinho. Eu comecei a ver que eu estava me alongando muito. Começou no curso de elaboração e gerenciamento de projetos, que eu dou aqui em outros lugares, e eu comecei a ver, eu não tinha uma ferramenta, eu tinha que preencher planilha por planilha, né, em Word. Eu falei, gente, isso não está fazendo sentido, né, porque hoje em dia mudou tudo, né, então tinha que ficar repetindo informação, corta e cola. Então eu falei, bom, eu tenho que criar alguma coisa. Eu comecei a pensar numa ferramenta que permitisse que a gente não tivesse que ficar copiando, mas que também não fosse uma coisa complicada. Aí eu apresentei essa concepção para uma empresa de tecnologia. Ela disse para desenvolver o que eu queria ia custar 700 mil. Eu falei, tô fora, né? Não tem como fazer isso agora. Mas aí ela falou, eu faço o projeto, então tenta conseguir financiamento. Aí eu fui ao BNDES. A sorte de ser professora aqui é que eu tenho 1 milhão de alunos colocados em cargos importantes com quem eu mantenho relação depois e posso ligar e perguntar, porque não é aquela coisa formal só. Você pode falar, você pode me ajudar aqui, eu estou com essa dificuldade e as pessoas me ajudam para entender como é que funciona. Aí fui ao BNDES e o BNDES falou assim, não, você está propondo 700 mil, não, você tem que passar para 1 milhão. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei, não é isso que eu estou querendo. Eu me dei conta que a dimensão do que eu queria não era essa, era menos. Era uma coisa mais simples, mais barata, entendeu? Larguei, aí ele falou, aí o BNDES me mandou ir para, até esqueci de dizer, para a Fundação Vale. Cheguei lá na Fundação Vale, a Fundação Vale falou, olha, a gente acabou de adotar o nosso aqui, então não vai dar para nem pensar nisso, mas eu vou te encaminhar para o GIF, essa é a ideia. Mas você tem que ir com um protótipo. Como eu ainda não tinha um protótipo, tinha só estruturado, eu falei, então eu te encaminho agora. Eu falei, não, espera que eu quero fazer o protótipo primeiro. Aí a vida me levou para diversos lados e eu voltei. Demorei um pouco. Bom, depois, um dia eu abri a sociedade com meu sócio e essa ferramenta, ele tinha uma ferramenta que era para... fluxo de caixa descomplicado, que era em Excel. Quando eu vi a ferramenta dele, eu falei, você fez isso em Excel? Eu falei, fiz. Eu falei,
É isso que eu quero, gente. Não quero nada além do Excel, porque eu quero que as pessoas normais, que nem eu, sejam capazes de lidar com isso, né? Excel para mim já é um pouco difícil, para dizer a verdade, né? Mas eu fui fazer o curso, tem uma pessoa que trabalha comigo que me ajudou a desenvolver, e aí eu desenvolvi em Excel e ela está agora, estou finalizando, ela já está em Excel, mas eu quero colocá-la com uma coisa visual mais interessante, que também dá para fazer em Excel, só que eu não entendo disso ainda. Então, aliás, se alguém souber me indicar alguém que possa fazer isso para mim, por favor, a gente faz negócio, não tem problema nenhum. Porque o que interessa é que isso, eu acredito nisso. Aí, o que é essa ferramenta? Na primeira, você entra na ferramenta e preenche o nome do projeto, local, público-alvo, duração prevista, data da elaboração, autor. Todas as informações que vão ser necessárias de se repetir já são transportadas automaticamente para outra planilha. Então, quando você entra aí, já vai estar todas as informações do quadro anterior já vão estar preenchidas aqui. Aí, aqui é o quadro lógico em Excel, né? Peguei o Excel, coloquei isso aqui, você preenche. Aquilo que está em azul, que são os resultados, né? Você clica, no que você preencher ali, ele já vai ser transportado imediatamente para as atividades principais. Aí você já preenche as atividades principais de cada resultado na outra planilha. No que você preencher essa planilha, as atividades principais, por resultado, vão ser transferidas para ali e você vai fazer o plano detalhado de atividades, né? Para cada atividade tem subatividades, resultado, produto, início e término previsto, quem vai executar, quem vai apoiar e observações. No que você preencheu aí, ele já transporta... Não, aí você vai estar transportado ali as atividades principais e você preenche a matriz de responsabilidade. Quem vai ser responsável por fazer o que nesse processo. Com base nisso, você também do plano de atividades detalhado já gerou o cronograma de resultados por atividade principal. Então você vai ter para cada resultado, vai ter um cronograma para cada resultado detalhadamente e depois você vai ter um cronograma por cada resultado no total, para você ter uma visão mais macro e não tão detalhada. E aí depois disso você vai para o plano de monitoramento, que no que você também preencheu o plano de atividade detalhado, já foi tudo transportado para lá, tá vendo? Atividade, subatividade, resultado produto, início e término previsto, e aí ali aqui que a gente agrega, colocou início real e término real previsto, que é interessante você poder avaliar, o grau de alcance, quem é o responsável, o grau de alcance você vai ver se foi parcial, total ou não foi alcançado, e depois ali continua na mesma planilha, se você não alcançou, você vai registrar as razões para o desvio, né, as decisões para corrigir e observações. Com isso, você fica com o mapeamento do seu processo de trabalho, desde a concepção até o monitoramento do que você fez. Depois tem o segundo módulo desse sistema, é para avaliação disso que a gente fez aqui. Mas hoje eu só quis trazer essa parte pelo seguinte: se a gente já faz isso, que não é tão complicado, gente, a gente consegue acompanhar o que a gente está fazendo, corrigir os erros e, quem sabe, os desvios do caminho, e aí chegar aos resultados que a gente quer. E se não chegar, porque ninguém é Deus, ninguém planeja tudo e vai conseguir 100% realizar o que planejou, é raro, você vai saber explicar por quê. Porque o que importa? Não só é você se comprometer em produzir resultados de qualidade, como se você não conseguir saber explicar por quê, né? Porque isso envolve um número muito grande de pessoas e a responsabilidade social nossa, de quem está fazendo o planejamento, é essa, é prestar contas dos resultados do que nós estamos fazendo. Então era isso que eu queria deixar aqui. Obrigada.